A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Vamos fazer uma leitura bíblica que está no livro de 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 8. A palavra vem nos falando a respeito dos valentes de Davi. Vamos ler alguns versículos e vamos comentar, vamos falar a respeito desses homens que estavam sempre ao lado de Davi para o apoiarem nas guerras, nas batalhas, nos momentos mais difíceis em que ele se encontrou. Ali estavam aqueles que estavam de mãos dadas com ele para o auxiliar, para o ajudar, e através do Espírito Santo de Deus, eles eram homens fortes, homens que não desanimavam, não desistiam, homens que persistiam, mesmo vendo que as coisas não iam às vezes muito bem, eles continuavam na batalha. Então vamos fazer a leitura. Está escrito assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Vamos ler somente até aqui, meus irmãos, mas vamos falar a respeito desta palavra por completo, e você vai compreender o querer de Deus para a tua vida. Pois bem, meus irmãos, nós vemos nesta pequena passagem que o título, como já vem dizendo, os valentes de Davi, Nós sabemos que o próprio Deus, ele está com seus olhos a procurar pela terra aquele que o adore em verdade e em espírito. Irmãos, nesta terra, nós não precisamos que ninguém nos adore, porque toda adoração, toda honra, todo louvor, toda glória é para o nosso Deus. Mas nós sabemos que todos aqui nesta terra precisam que esteja ou que tenha alguém disposto a fazer aquilo que muitos não podem fazer. Nós vemos neste caso 3 homens. É claro que Davi, ele tinha um exército ao seu dispor, à sua disposição. Ele tinha homens preparados, homens de guerra. A palavra nos diz que ele tinha muitos capitães, de 30, de 300, de 1000 e assim por diante. Mas nós vemos que estes 3 homens estavam em destaque. E por que eles estavam em destaque? Porque eles eram fiéis a Davi. Nos momentos em que de repente não tinha ninguém por perto, ali estavam os 3, sempre preparados para o que desse e viesse. Nós sabemos, irmãos, que não é fácil. Na verdade é muito difícil hoje nós encontrarmos alguém que esteja disposto a estender a mão no momento em que você se encontra em calamidade, que você se encontra assim sem saber mais o que fazer da tua vida. Porque quando você chega nesse estado, é porque já todos te deixaram, já todos te abandonaram. Mas nós vemos, irmãos, que aqui o exército que era de Israel, que estava ao lado de Davi, em uma dessas situações, ele havia fugido. Nós vemos aqui que eles estavam amedrontados. Nós vemos que ele havia corrido, havia ido para longe dos seus inimigos, que eram os filisteus.
E por quê? Porque o exército filisteu, o povo filisteu, eles eram homens de guerra e gigantes. Homens que já haviam ganhado muitas batalhas, muitas lutas. Então, todos temiam a esse povo chamado filisteus. Nós vemos então que aqui, na primeira passagem que lemos, nós vemos que um homem, um desses valentes, lutou contra 800 homens. A palavra nos diz que ele brandiu a sua lança. Ele lutou com uma lança contra 800 guerreiros. Não eram homens comuns, não eram inimigos comuns. E ele derrotou. A palavra nos diz que ele venceu os 800 guerreiros, né? E nós vemos em seguida então que um outro ali para defender um pedaço de terra onde havia uma plantação de lentilhas, né? Nós vemos que ali ele se levantou contra os inimigos, batalhou contra eles e venceu também, né? A palavra nos diz que ele lutou tanto que a espada ficou apegada à sua mão, tanto era a quantidade de sangue que se derramou dos seus inimigos, que a sua espada ficou apegada nas suas mãos, que depois tiveram que quebrar o sangue que estava seco ali na sua espada, para retirar a espada da sua mão, que já não saía mais. Nós vemos, irmãos, que eles tinham peculiaridades, que eles eram homens especiais, tanto diante de Davi, como diante de Deus. E é isso que Deus está a procurar. Homens guerreiros, mulheres guerreiras, varoas, né, que estejam dispostas a lutar pela obra de Deus. Nós vemos, irmãos, que Davi, ele tinha um reino, ele tinha o seu reinado, ele tinha que manter a posição. E para que os inimigos não viessem sobrepujar sobre ele, não viesse a tomar as suas terras, suas riquezas, seu reino, e a desencorajar e até mesmo aniquilar as forças que ele tinha ao seu redor, ao seu derredor, através da sua fé, né? Porque nós vemos que Davi era um homem de muita fé. E então todos os reinos inimigos vinham para sobre ele para tentar retirá-los dali, os amedrontar, os assustar e até mesmo tirar a vida de quem eles pudessem para tomar aquelas terras e aquela região. Eles vinham, meus irmãos, para dissipar, para acabar com eles. Mas nós vemos aqui que sempre estava ao lado de Davi aqueles três, né? A palavra nos diz um pouco adiante para que você possa compreender bem o que se passava, o que se passou e o que aconteceu. Nós vemos em seguida que certo dia Davi havia ido a uma batalha com seu exército e haviam lutado muito. A palavra nos diz que eles venceram uma guerra e eles estavam a retornar. E os outros foram em frente, aqueles homens de guerra de Davi, né, já haviam vencido a guerra e foram à frente. E para trás ficou Davi e esses três valentes, que a Bíblia nos relata aqui. Esses três valentes estavam ali com Davi. E quando eles passavam por uma certa região, aonde ainda havia uma grande parte do exército filisteu, quando eles passavam por um lugar alto, a palavra nos diz que lá embaixo em Belém, Davi avistou um poço. Mas esse poço estava cercado pelo exército filisteu. A palavra nos relata que Davi, cansado e com sede, ele disse: quem me dera beber daquela água que está naquele poço.